Bem, Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas os últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto a fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, diante e mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha falar aos corações de uma forma especial. Quebra todo jugo, quebra todo laço, Senhor amado, que em nome de Jesus a tua verdade venha ser esclarecida, a tua verdade venha trazer libertação aos corações. Senhor Jesus, tu tens a primazia de operação. Senhor Jesus, tu tens a total liberdade de ação no nosso meio. Senhor, e se porventura alguém nos escuta, Pai, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas com poder e com grande glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Toma o seu assento aí, em nome de Jesus. Pegar esse esboço aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao tempo, querido, de festividades de Natal, sim ou não? Né? Todo mundo já é um clima de feriado, há um clima natalino, há um clima de troca de presentes. Alguém perguntou: você vai dar presentes ou você vai ganhar presentes? Eu disse: não sei, vou dar, não sei se eu ganharei. Mas o meu intuito maior aqui, querido, é falar do verdadeiro sentido do Natal. O meu intuito nessa noite é falar o quê? E quem é este Natal? Qual é o servir deste Natal no meu e no seu coração? Uma das questões e uma das indagações nesses últimos dias, no meio de cristãos e debates e a favor e contra, partido da direita, da esquerda, no meio do cristianismo, então, devemos comemorar o Natal ou não comemorarmos? Devemos celebrar o Natal ou não celebrarmos? Então, fica-se a questão no coração de muitos, fica-se a situação no coração de muitos. E eu pergunto a você: você celebra o Natal? Qual a intensidade da celebração do Natal no seu coração? Quais são os tópicos que te levam a celebrar este dia? Dia esse intitulado por um homem que, no decorrer do tempo, estavam se adorando deuses. E ele, por intitular essa data, disse: não, essa data nós vamos separar e adorarmos a Deus, ao Senhor dos Senhores também. Então intitulou-se um dia específico para que essa adoração acontecesse. Mas eu quero te falar do verdadeiro motivo do Natal. O verdadeiro motivo do Natal na minha vida e na sua vida tem que ser Jesus. Posso ouvir o glória a Deus? A real essência de servirmos ao Senhor precisa ser em adorar
dia de hoje. Um culto que antecede a data natalina, um culto que antecede essas festas, e falar de um nascimento, querido, que não foi e não é um nascimento normal. Que eu não posso e você não pode esquecer da verdadeira raiz natalina. O homem, ele muda, ele estabelece conceitos, ele muda formas, ele faz a parte decorada, ou ele põe alegorias, mas a verdade é uma só. A verdade é explícita e essa verdade ela liberta. Quando eu disse a você aqui no início do culto, na hora que nós estávamos adorando ao Senhor, não no início, mas no meio da adoração, o Senhor mostrou uma mesa, e essa mesa ela estava posta no meio da igreja, e eu via pães, eu via situações de gente trabalhando, e dando, e alimentando pessoas, e pondo pães nas bocas. O Senhor falava comigo assim: olha, no meio da adoração, olha como é a minha palavra. A minha palavra, desde o início ao fim, ela está falando sobre comida, sobre se alimentar, sobre se acertar e sobre ser justificado pela própria palavra da vida. Quando estavam ali no Éden, o Senhor falou: não coma desse fruto. E no final, lá em Apocalipse, isso está em Gênesis, lá no final, em Apocalipse está falando: olha, aquele que tem sede vem. Mais uma vez, querido, do início da Bíblia ao fim, está se falando deste alimento, de se assentar à mesa, de ter a comunhão com o Pai. Deixa eu falar de um nascimento que está sendo esquecido pelo mundo. Um nascimento que foi e é esquecido por festas pagãs, por propriedades pagãs que estão aquém da essência da verdadeira adoração. Como eu disse a você, eu te liberei para você estar com a tua família. Mas muito mais do que na troca de presentes no meio da tua família, fale da essência do Deus que você serve. No momento a qual você for à mesa, se não tiver o costume de orar, se não tiver o costume de estar em comunhão, simplesmente engrandeça e enalteça a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías, como eu disse a você, é um profeta messiânico. Isaías, ele vem falando da pessoa de Jesus, ele intercala Jesus na Bíblia, e ele fala de Jesus com uma propriedade muito grande. Ele vai dizendo ali no versículo 4, no versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Isaías, ele está dando um prenúncio daquilo que seria a pessoa de Jesus nos dias de hoje. E como Jesus, ele nos alcançaria. Eu no versículo 9, versículo 6 está dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. É muito comum, querido, nessa época de Natal, você ver um espírito também de autocomiseração, de depressão. As pessoas se prendem dentro dos quartos, ou as pessoas querem fazer uma autoanálise, um autoexame de como foi o ano inteiro, porque está chegando o ápice de comemorarmos o Natal. Então, as pessoas começam a fazer boas obras, né? Até eu fiz boa obra também, está entregando aí, correndo ali, para cá e para lá. Mas muito mais do que isso, no nosso cotidiano, nós precisamos
você, todas as vezes que o Espírito de Deus, ele se move com o vento, saiba que é o anúncio de um grande acontecimento na minha vida e na sua vida. Quando o Espírito de Deus, ele paira sobre as águas, ele estava pairando sobre as águas, então o vento impetuoso sopra, ali há a divisão da terra e do firmamento. Todo o prenúncio de um grande acontecimento na minha vida e na sua vida são movidos por ventos do Espírito. José, vai lá, porque o filho que ela tem no ventre é meu, é quem eu escolhi. José, querido, ele volta, vai até Maria e leva Maria para o Egito. Foge com Maria. Era necessário que ele fugisse, era necessário porque, querido, como eu disse a você, o que é de Deus permanece, o que não é, Deus arranca da nossa vida com raiz e tudo. Então, ouve-se a notícia. Estavam os 3 reis magos olhando os sinais nos céus, onde a estrela iria. Deixa eu dizer, Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes te dar um sinal ou sem antes falar com você. Deus revela aos profetas, querido, aquilo que ele vai fazer. Deus está revelando a Isaías há quase 800 anos antes do nascimento de Cristo. Ele está dizendo o que vai acontecer. Por isso, quando Deus toma um profeta, uma profetisa, fica com o teu olho aberto, com o teu ouvido aberto, para saber sinais que vão acontecer. Não só aqueles 3 reis magos, queridos, mas pastores vão ao encontro deste grande acontecimento. E esse grande acontecimento é o nascimento daquele que é hoje o meu e o seu Salvador. Quando Isaías fala, o menino nos nasceu, Isaías está falando desse Jesus que ao nome simples se torna um nome extraordinário, que é não simplesmente o nascimento de uma criança. Hoje as pessoas, elas não dão muito importância ao nascimento de uma criança, mas quando uma criança nasce, querido, há alegria no meio de uma família, há reanimação, há revalidação de votos. Pessoas que não se falavam começam a falar, provisão começam a brotar. Domingo, quando eu falava do rompimento, é da mesma maneira, mas só que o nascimento dessa pessoa, desse chamado Jesus, que é o nosso Jesus, trouxe a mudança de toda uma história. Não é diante de um nascimento qualquer que muitas vezes, quando temos estrutura ou quando estamos preparados, montamos uma cantata ou fazemos uma celebração, porque é ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é qualquer nascimento, querido, que é necessário fugir, porque o libertador está nascendo. A história em tipologia, ela se repete, sabe como? Se repete dessa forma. Quando o pai de um menino que estava a nascer, ele vai numa terra e ele vai lá com a sua tia, vai ter com a sua tia e conhece a sua tia, e a sua tia vai e gera esse menino. Esse menino que para muitos poderia ser um fruto de um incesto. E se você olhar a razão dentro da Bíblia, depois vai ver em Crônicas e Levíticos, que esse conhecimento entre tia e sobrinho era considerado pecado, era considerado incesto. Mas dessa forma, essa criança foi gerada, foi-se lá entender o acontecimento de Deus. E a nossa visão, muitas vezes, é querer questionar
que esse libertador era Moisés. E essa mesma história está se repetindo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, querida, ela trabalha com tipologia. E como eu sempre digo a você, a Bíblia, ela se renova a cada dia, mas ela se repete, ela vai em grau de repetência, porque muitas vezes nós não entendemos e não observamos o teor do poder dela na minha vida e na sua vida. A história ela está se repetindo novamente. Está sendo falado de um libertador. Está falando de alguém que vai mudar a história de um povo. A diferença entre esses dois homens é que um veio na posição de homem, o segundo também veio na posição de homem. Mas o primeiro, ele era terreno e ele não tinha o poder da semelhança do Filho dos deuses. O segundo, ele veio como Salvador, ele veio como libertador, ele veio como aquele que muda a história daquele que o serve e o adora. Eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, querido, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para transformar. E por que não declarar adoração total a esse Jesus? Mas o que nós, como igreja, estamos fazendo com esse Jesus? O que eu e você temos declarado nesses dias a Jesus Cristo de Nazaré? Esse Jesus ao qual estou falando é que a Ele que devemos celebrar. É Ele não só no dia 25, mas em todos os dias das nossas vidas. Este que traz a paz, este que tem o governo sobre os seus ombros, este que tem dentro das suas entranhas a eternidade, porque Ele é a própria eternidade. Queridos, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras desse Jesus nós somos sarados. Que a verdadeira essência de Natal esteja no seu coração, em sentido de você reconhecer quem é Jesus na tua vida. O que Jesus representa para você. Muito mais do que debate. Será que eu devo celebrar? Será que eu não devo celebrar? Será que eu devo fazer uma festa? Será que eu não devo fazer uma festa? Essa festa, querida, ela precisa ser cotidiana nas nossas vidas. Esta festa precisa ser reconhecida em nossos corações que esse Jesus, Ele é real e Ele é Senhor absoluto dos nossos corações. Minha hora foi embora. Eu posso dizer, ai que pena. Mas eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, a atitude de celebrar ao Senhor Jesus no seu coração seja só uma. Seja essa alegria que é espontânea. O Senhor Jesus, querido, com todo o seu esplendor de glória, com todo o seu poder de ser um Deus, a Bíblia diz que Ele se esvaziou dele mesmo, se esvaziou da sua glória, assumiu a posição de servo para adorar ao seu único Deus, a Ele. Em nome do Senhor Jesus, que esse motivo venha no seu coração nessa data. Que você e sua família possa realmente declarar esse senhorio. Que ao momento você talvez fale, não, pastor, eu quero estar sozinho. Ou eu quero estar com minha família, com meus amigos. Eu não sei com quem você vai estar. Mas que Jesus Cristo seja o foco principal da tua adoração. Que Jesus, que você possa celebrar ao Senhor Jesus pelas ruas, que você possa falar o verdadeiro sentido do Natal. Eu não sou contra amigos secretos, amigos chocolates, amigos ocultos, amigos olevers, qual tipo de amigo que seja, mas eu sou a favor de você enaltecer aquele que vive e reina para sempre na sua vida. Olha para Jesus, celebre a Ele com toda a intensidade da sua alma. Não simplesmente fale, não, é uma coisa comum, não pode ser algo comum, querido. Precisa ser assim celebrado, mas de uma maneira especial, onde a glória e o louvor seja dele. Eu quero que você se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.